Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Lourance, filha amada do Deus vivo. E eu vim aqui gravar um testemunho que Deus está queimando ao meu coração, que foi sobre que eu me casei 2 vezes com o mesmo marido. E assim, eu creio que esse testemunho vai impactar muitas vidas, alcançar muitas vidas. Que esse é o propósito, né, que Deus tem colocado no meu coração, de alcançar vidas. Então vamos lá. Eu me converti há 17 anos, em 2009, que foi no mesmo ano que eu me separei. Me converti em Pirassununga, na Igreja Cristo Vive, e fui batizada pelo pastor Campos. Hoje eu sou membro, faço parte da Igreja Origem, aqui de Ribeirão Preto, e estou debaixo da cobertura espiritual do pastor Machado. Essa igreja nossa, ela tem o objetivo da igreja primitiva. Ela é inspirada na igreja primitiva, com o objetivo de partir o pão e alcançar vidas cada vez mais para serem curadas e libertas. A gente tem um ministério de cura e libertação, né, na nossa igreja. E assim, o que eu tenho aprendido nesses anos todos é que todos nós temos que ser curados e libertos todos os dias. Daí vocês podem me perguntar, sério, Lorance? Todos nós? Sim, todos nós. Precisamos ser libertos todos os dias de tudo que impede a gente estar dentro do propósito e da palavra de Deus. E eu anotei esse testemunho, então vocês vão vendo eu passar meu olho, porque ele é bem longo e eu entendi que era importante eu ter ele escrito, porque também Deus tem outro propósito em eu estar escrevendo os meus testemunhos. Então vamos lá. A gente tem que ser liberto todos os dias de tudo que impede a nossa comunhão com Deus. E tudo que impede dele agir nas nossas vidas, do nosso medo, do nosso orgulho, porque nós somos extremamente orgulhosos, de nós mesmos e de tudo que nos afasta de uma vida consagrada a Deus, certo? Então vamos lá. Bem, em 2009, nós separamos, eu e o Alessio, nos divorciamos em 11/11 de 2011 e em 2015, no dia 16/6 de 2015, nós casamos novamente. Só para vocês entenderem aí o contexto do tempo. Então vamos lá. Quando nós casamos novamente, eu já era convertida desde 2009, como eu falei para vocês. Daí eu pensava, glória a Deus, meu casamento, minha família foi restaurada. Pensava que era dessa forma, de uma forma mágica, né? Ah, voltamos, né? Casamos novamente, tá tudo perfeito, restaurado. Como um passe de mágica, mas não é assim que funciona, certo? Existe um processo, uma jornada, que na verdade eu confesso que eu tô nessa jornada e nesse processo de Deus trabalhar na minha vida desde 2009. Na verdade, desde que eu nasci. Mas como eu tô aqui contando sobre esse testemunho, vamos pontuar como 2009, ok? Que foi quando a gente se separou. E não é um passe de mágica, não é dessa forma. É um trabalhar de dia após dia na presença de Deus. Tem muitos momentos que a gente cai e Deus vem e nos levanta e lembra nós do propósito que Ele tem para nós, lembra nós de onde Ele nos tirou. E é dessa forma que acontece. Deus tem me chamado para me expor, né? Para me humilhar perante Ele em primeiro lugar. E contar um testemunho é se expor. É se expor e mostrar para as pessoas situações que ninguém vê, né? Que eu vou mostrar um pouquinho aqui, alguns pontos. Mas é dessa forma que acontece. E é assim que eu tô sendo chamada, né? Para quebrar meu orgulho
e para que eu venha me expor para alcançar vidas e para que as pessoas entendam que Deus é poderoso para salvar a vida delas, salvar o casamento delas, salvar a família delas. Só que não é num passe de mágica, é um processo que eu creio que só vai acabar quando Jesus voltar, quando a gente morrer e esperar a glória de Deus, né? Então, temos esse processo aí ser percorrido, certo? Creio que todos entenderam. Então, vamos lá. Em 2009, quando tudo veio à tona, eu me converti, iniciou um processo em mim. Um processo de cura, de libertação, um processo de restauração da minha identidade, que não acabou ainda. Vocês vão ver, né, no decorrer. E eu, assim, eu me converti e achei que tudo ia se mudar, ia mudar de uma hora para outra. Não é dessa forma. A gente tem que colher, né, os nossos plantios para começar a plantar coisas novas, coisas em Deus e vir colher os frutos desse novo plantio. E uma coisa que acontecia comigo, e muitas vezes acontece, eu queria o tempo todo fazer o papel do Espírito Santo. Eu queria fazer a obra o tempo todo. E aqui eu vou até abrir um parêntese para compartilhar algumas profecias que eu recebi na época e enxergava só, ouvia só o que eu queria ouvir da profecia. Uma delas foi numa vigília que eu fui em Leme com a Cris, minha amiga, e Deus falou através de um profeta, de uma pessoa, bem claramente, dessa forma. Deus manda te dizer que tudo na sua vida está sendo derrubado. E vai ser derrubado. Mas Ele também manda te dizer que Ele reconstruirá das cinzas. E a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Certo? Aquela pessoa me entregou essa palavra e ela não sabia nada do que estava acontecendo comigo. Na verdade, ela nunca tinha me visto na vida. E assim, cada vez que eu recebia algo de Deus, eu pensava, nossa, já tá restaurado. Deus falou que vai restaurar, tem que ser restaurado. E começava eu trabalhar para restaurar, para fazer, para não sei o quê. E eu falar, eu agir. E assim, depois de um ano, mais ou menos, dessa profecia, quando nada aconteceu, que foi cair minha ficha, que ele avisou para mim que tudo estava sendo derrubado e que ia ser derrubado, mas que ele ia reconstruir das cinzas, ou seja, ia parar no pó, ia parar em nada. E quando eu recebi essa profecia, eu só ouvi o que eu queria ouvir, que era: eu vou reconstruir das cinzas, eu vou reconstruir. Eu só queria ouvir isso, só isso que eu ouvi. Um ano depois, minha ficha começou a cair, que ia ruir, tudo ia ruir, porque foi um parente no meio disso. Ele entregou isso, que tudo ia ruir. E que a reconstrução, ele que ia fazer, ia ser das cinzas. E que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Então isso é muito importante, porque, é assim, né? A gente recebe uma profecia, fala, nossa, Deus vai reconstruir minha vida agora, num passe de mágica. Não. A obra do diabo, ela é do dia pra noite. Porque tudo que vem matar, roubar e destruir é do diabo. Então ela é devastadora, do dia pra noite. Mas a de Deus é um processo que ele trabalha primeiramente na gente. Vamos seguir aqui, para eu não perder. Uma outra que eu recebi também foi numa reunião de oração da minha amiga Clarice, que ela que era a líder das mulheres na época. Eu sempre gostei demais do Ministério das Mulheres e tá dentro dessas reuniões. Deus sempre falou muito comigo. E
E a palavra foi Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. E que Deus pergunta, né, para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos tornarem a viver? Daí Ezequiel olha e fala para Deus: Senhor, tu o sabes. Daí Deus manda Ezequiel profetizar e tudo cria vida, né? Depois vocês leem lá. Na hora que eu recebi isso também, eu falei: Deus pode restaurar. E Deus já tá restaurando, ele tá falando comigo o tempo todo que ele vai restaurar, vai restaurar. Só que assim, o que ele manda? A gente profetizar, mas quem faz é ele. É ele que faz. Não adianta a gente, com a nossa ansiedade, a gente querer fazer tudo com as nossas mãos, né? Como eu brinco, o tempo todo eu quero fazer o papel do Espírito Santo. E ainda uma outra amiga me entregou Jeremias 29:11, que Deus manda falar, né? Bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus estava falando para mim ali? Que ele sabia os pensamentos que ele tinha para mim. E primeiramente era pensamento de paz. A gente tem que ter paz em Deus, que ele tá no controle de tudo, porque ele tá mesmo. Só que a gente tem mania de querer controlar tudo. O tempo todo eu me pego querendo estar no controle e Deus trabalhando comigo. Entrega o controle na minha mão. Inclusive, mais um parênteses, que eu já tô com os parênteses das palavras que foram me entregues, né? Mais um parênteses pra gente não se perder. Quando eu escrevi esse testemunho aqui, que foi no 20 e pouco de abril, até tem a data aqui, vou até pegar aqui. No dia que eu escrevi esse testemunho, dia 15/4 de 2026, ele tá escrito desde então e já era para ter gravado. Nesse dia, sobre a questão do controle, depois que eu acabei de escrever, que eu ia gravar, eu tava extremamente inspirada, olha como o diabo é sujo. Eu tive uma notícia em que Deus começou a trabalhar comigo, que era para eu entregar para ele. Então, novamente, eu me vi que eu estava naquela situação, querendo fazer o papel do Espírito Santo o tempo todo, e Deus entrou num trabalho de eu entregar para ele. E só hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 3, dia 4... Dia 4/6/2026, que eu tô conseguindo gravar esse vídeo para honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que isso vai impactar muitas vidas, vai alcançar muita família, para entender os processos de Deus nas restaurações. Eu creio. Mas voltando nos recados que Deus me deu, eu dei 3 exemplos aqui de recados que Deus me entregou através de pessoas, através de profetas dele. Então, teve muito mais, certo? Mas, na verdade, através desses recados, é o que eu estava acabando de falar agora, que era para dizer, o tempo todo ele estava me dizendo: entrega para mim, entrega na minha mão, deixa tudo na minha mão, a obra é minha. Quem faz a obra é o Espírito Santo, você não é o Espírito Santo. Quem faz a obra sou eu. Eu sou Deus, eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos. Tá tudo na palma da minha mão, tudo. O controle é meu, não é seu. E vou te falar, gente, como acabei de falar agora há pouco, o tempo todo eu me pego querendo controlar as coisas. E o controle é de Deus. A gente tem que tirar da nossa mão e entregar tudo para Ele, certo?
Daí vamos lá. Comecei a entender, né, que ele mandou a profecia lá, como eu falei pra vocês, 1 ano depois que caiu minha ficha, que o controle era dele. Porque, como eu falei pra vocês, ele já afirmou que ia ser derrubado. E a construção ia ser das cinzas. Do nada. Do nada. Certo? E eu comecei a entregar. Comecei a entregar pra Deus. Comecei a entregar minha família, entregar meu casamento. Lá naquela época. Falar pra Deus, não vou mais segurar nada nas minhas mãos. Tá tudo diante de ti. E foi quando eu entreguei tudo. O que aconteceu? Chegou o divórcio, em 2011. E nessa fase, eu já tinha entregue tudo para Deus. Então, eu aceitei e falei, não, Deus, a promessa é de Deus, se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. E chegou, e nós nos divorciamos, né? E a minha entrega foi tamanha que eu falei para Deus, Deus, se o Senhor restaurar minha família e meu casamento, amém. Glória a Deus por isso. Se o Senhor não restaurar, amém também. Eu tô bem porque eu tenho o Senhor. E isso eu não posso sair da tua presença. A minha vida não pode existir sem a tua presença. Era desse modo a minha entrega. E foi aonde nós assinamos o divórcio, eu assinei muito em paz, que se ele fizesse, amém. Se ele não fizesse, amém também. Glória a Deus. A glória era dele, e é dele, e sempre será. Daí eu, né, que eu venho falar assim, nesses 17 anos que eu já falei e reitero, Deus me treina o tempo todo a entregar para Ele, certo? Todo dia eu preciso entregar para Ele. Quantas vezes eu caio e quantas vezes Ele me levanta e fala, filha, dá o controle para mim. Isso é com as minhas filhas, isso é no trabalho, isso é em tudo, gente, é em tudo. E acabou isso? Não. Acabei de falar para vocês aqui que no dia que eu escrevi esse testemunho, eu tive que começar a fazer uma outra entrega para Deus de uma outra situação, que não vem ao caso eu expor aqui porque não é minha situação, né? E é isso. Tempo todo. E foi quando eu nem mais esperava que houvesse alguma reconciliação, que foi depois, né, em 2011, foi nosso divórcio, em 2013 eu já nem esperava mais que algo pudesse acontecer. Deus começou a trabalhar e nos reaproximar para uma reconciliação, em 2013, certo? E foi realmente quando eu já não me importava mais, quando, tipo, já tava tudo na mão de Deus, o mais importante para mim era Deus na minha vida. Quando, se Deus fizesse, Ele era Deus, se Ele não fizesse, Ele era Deus, porque o que importava era isso. Tá repetitivo, mas eu sei que as pessoas, como eu, não tem consciência disso, não tem consciência de o que mais importa na nossa vida é a presença dele, é a gente não perder a presença dele todos os dias na nossa vida, certo? Daí foi ali, quando o casamento não ocupava mais o lugar de Deus no meu coração. Porque olha, mais uma situação, além da gente ter dificuldade de entregar, Deus tem trabalhado comigo que tudo que me preocupa em excesso, tudo que eu quero em excesso, tudo que eu quero fazer com a minha mão, toda preocupação ocupa o lugar dele no meu coração. Tudo que tá me tirando a paz tá ocupando o lugar dele.
E foi em 2013 quando quando o meu casamento, quando a minha família não ocupava mais o lugar de Deus no meu coração. Porque era Deus quem ocupava aquele lugar. Ele era o centro. Foi aí que ele começou a restaurar a minha casa e a minha família. Deixa eu descer a Pandora, que ela quis subir, agora eu quero descer. Aqui é vida real, viu, gente? Porque Deus tem me chamado para me expor na realidade. Para tirar todas as minhas máscaras e me expor. Então, por isso que eu parei o vídeo e não vou cortar. Foi nesse momento, gente. Porque isso é tão sério, né? Tudo que ocupa o lugar, tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se torna idolatria. Então, se um filho te preocupa muito e ele é um motivo de você acordar e orar por ele, Deus faz, Deus muda, Deus vai. Se ele te preocupa demais, aquele filho tá sendo uma idolatria na tua vida. Isso é sério. No caso, qual era o foco? Era a restauração do meu casamento. Com toda a força, com toda a minha força, que eu mesmo tinha causado a ruína. Só que daí aquilo lá se tornou um Deus pra mim. Porque eu só focava naquilo. Então, tudo que a gente foca em excesso, às vezes é o trabalho. Tem gente que é o trabalho. Não tô falando que ninguém vai trabalhar, não é isso. Mas é o trabalho tirar paz, é o trabalho é o motivo da oração o tempo todo, o trabalho antes de quê. E a gente não consegue entregar para Deus. Isso daí tá ocupando o lugar de Deus no nosso coração. E foi só neste momento que eu lembro que ainda, quando eu cheguei nessa fase, né? Uma outra amiga minha, a Clau, ela ligou pra mim, perguntou como eu tava, eu falei, tô ótima, eu quero Deus acima de tudo na minha vida. Daí ela falou, a gente vai seguir orando. Eu falei, não ora não. Eu acho que ela vai lembrar disso. Não ora mais, porque eu já entreguei pra Deus e se ele fizer, amém. Se ele não fizer, amém. O que eu quero é ele na minha vida. Não, mas a gente tem que continuar. Não ora mais. Até me perdoa. Eu creio que ela continua orando, mas assim, porque eu tenho disso, não sei se eu tô certa ou se não tô. Mas quando eu entrego e a preocupação vem na minha mente, eu falo, já tá na mão de Deus. Eu meio que paro de orar por aquilo, mas não é o parar de orar. É agradecer, é honrar, é estar na presença de Deus. E assim, aquilo lá não é mais meu foco. E assim, por quê? Porque a idolatria, gente, tudo que é nosso foco em excesso, tudo que tá tirando a nossa paz, tudo que tá nos consumindo pra gente orar. Por favor, me entenda. Deus manda a gente orar o tempo todo e colocar tudo na presença de Deus. Mas se você já colocou, se você já derramou diante dele, a gente precisa descansar e crer que ele tá no controle. Então é nesse sentido. Eu creio que vocês estão me entendendo. É nesse sentido de tá na presença dele, o controle é dele, certo? E foi nesse ponto, né? Voltando ao ponto aí, que eu abri vários parênteses, foi ali que Deus começou a nos reaproximar. Quando nada mais importava pra mim a não ser ele na minha vida. E vou te falar, como eu já falei, vou repetir, quantas vezes eu me pego nessa mesma situação com outras coisas, ou com isso mesmo. Já aconteceu que eu vou, no decorrer, vocês vão saber. É que isso, eu falo de novo, papai, de novo, eu tô pondo algo no teu lugar, no meu coração. Misericórdia, Deus, tenha misericórdia de mim. E foi ali, né, que nós começamos a nos reaproximar, e Deus começou a restaurar. Daí, como que foi essa restauração? O Alessio chegou pra mim e falou que ele não aceitava mais um casamento
que eu morasse em outra cidade. E ele, né, ele numa cidade ou em outra. E ele, não sei, todos, né, alguns sabem que ele era advogado do Banco do Brasil na época e era obrigado a residir em Ribeirão Preto. E eu teimava em ficar em Pirassununga, já tinha minhas coisas lá, minha clínica, enfim. É parênteses atrás de parênteses, o negócio vai ser longo, gente, mas eu sabia que ia ser. Só que tinha um detalhe, a gente não tava mais casado, a gente já era divorciado, certo? Daí eu falei, tudo bem, eu vou pra Ribeirão, pensei, Deus quer o casamento, sempre foi a vontade de Deus e a oportunidade. Vou pra Ribeirão e no fim de 2013 foi isso, vim pra Ribeirão, a gente transferiu a escola das nossas filhas para Ribeirão Preto e nos mudamos para Ribeirão Preto. Ficamos com uma casa lá em Pirassununga e outra em Ribeirão Preto. Só que tinha um detalhe, né? Não, já falei o detalhe, que a gente não era mais casado e eu vim morar com ele. E tá eu de novo saindo da palavra de Deus, da obediência. Porque, gente, eu não era mais casada, concorda? E vim pra Ribeirão. Beleza. Só que daí a gente enfrentou uma luta com as meninas emocional absurda. Elas não queriam a volta do nosso casamento. Olha que coisa. Por que será? Provavelmente com medo de passar por tudo que elas passaram novamente, né? De uma família totalmente infantil, totalmente desestruturada, totalmente a gente não tinha equilíbrio emocional para nada e ainda não temos às vezes. Deus tem a cada dia pacientemente, porque Ele é extremamente paciente com a gente, trabalhado em nós. Então nós começamos a enfrentar essa outra luta. E assim, falei, meu, não tô casada, tô morando junto, tô em desobediência com a palavra de Deus. E o Alessio não queria casar de forma alguma. Ele falava que jamais ele casaria novamente. Daí mais uma vez eu fui lá, papai, não te consultei antes, né? Me perdoa. Qual é a sua vontade? O senhor quer que eu volte? Eu paro com tudo isso aqui e volto. Porque, na verdade, gente, obedecer pela metade é desobediência. Isso é muito sério. Daí Deus mudou o coração do Alessio. Foi mudando o coração do Alessio, né? Quando chegou nesse ponto, eu falei, olha, se o senhor quiser, eu volto. E foi onde a gente casou novamente. Mas vamos voltar, porque senão me perco, né? Então vamos lá. As meninas estavam com o emocional totalmente destruído, né? Que foi uma família totalmente infantil, totalmente que culminou no divórcio, então elas não queriam de jeito nenhum. Provavelmente isso, né? Então a gente voltou a morar junto. E o Espírito Santo me incomodando, né? Eu estava fora da palavra de Deus. Eu tinha que regularizar essa situação. E ele não queria. Então vamos lá. E começou mais um processo, né? Na minha vida. Nessa fase aqui, né? Que eu estava em desobediência. O processo continuava. Comecei a colocar na mão de Deus. Não sei como teria sido se eu tivesse feito diferente. Mas essa é a nossa realidade. Foi como aconteceu. E Deus tem me chamado para expor como aconteceu. Não sei como teria sido, não sei se eu devia ter feito diferente. Não ter ido morar, não ter ido, mas no momento a gente transferiu a escola das meninas, era fim de ano, início de ano, para trazer elas para cá. Nesse ponto, apesar das lutas emocionais e tudo que elas
né? Deus trabalha nelas até hoje, né? Fazem terapia também. E não sei como seria se fosse diferente, mas com a gente foi dessa forma. E começou, não sei se eu, né? Eu entendo que eu me precipitei, mas também não sei. E é sobre isso. Mas, na verdade, Deus agiu novamente a nosso favor. Quando eu entreguei para Ele de novo, Ele agiu novamente ao nosso favor. E da restauração, né? Mas eu não sei como Ele fez, mas em 1 ano e meio, foi que eu anotei aqui, Ele fez o Alessio mudar de ideia. Ele mudou o coração do Alessio completamente, em 1 ano e meio. Quando eu já tava no ponto assim, meu Deus, como que eu vou viver nessa desobediência, né? Mas já tava, enfim. E Deus mudou completamente o coração do Alessio para casar de novo. Foi onde eu disse, né, que eu falo sempre todo, papai, minha família é um projeto de Deus. Antes de ser meu, é um projeto do Senhor. E Ele mudou mesmo, né? Quando eu me dispus a obedecê-lo, a falar, quiser que eu volte, eu volto. Mas enfim, foi assim que aconteceu. Deus mudou o coração do Alessio e nós casamos novamente. E nos casamos dia 16/6/2015, no dia do aniversário do meu pai, com o propósito de sempre comemorar essa data. E assim, infelizmente, ele já havia morrido. Ele não viu esse início da restauração da nossa família. Quando ele morreu, eu já estava divorciada, com uma família completamente destruída aos olhos dele e de todo mundo, né? Mas também foi assim, né? E a gente vai completar 11 anos de casado, do segundo casamento, da segunda casa, da glória da segunda casa, que seria muito maior do que a primeira. E dessas promessas todas, e hoje eu posso falar que apesar de todas as lutas que a gente enfrenta, de todo o processo que a gente ainda enfrenta, porque a gente ainda enfrenta desequilíbrio emocional, eu lido com isso na minha mente o tempo todo, nas minhas filhas, no Alessio, a gente tá muito melhor do que no primeiro casamento, mas muitas vezes a gente cai e clama a Deus, toma o controle aqui, porque dessa situação eu não consigo fazer, eu não consigo arrumar, não consigo controlar, não consigo saber o que fazer diante disso. Ontem mesmo eu tive uma situação dessa, abrindo parênteses em cima de parênteses, em que eu falei, Senhor, eu não sei nem como agir nessa situação. Então é o tempo todo, gente. Isso eu fui descobrir há pouco tempo. Deus me revelou que não é assim a restauração. E isso alcançou uma vida que eu conheci em março, a Rô, minha amiga, e Deus falou com ele quando eu comentei, falou com ela quando eu comentei sobre isso, que eu fui entender há pouco tempo que é um processo. E vocês vão entender aqui quando eu fui entender isso. Então vamos lá, a gente vai completar 11 anos desse novo casamento. E Deus prosperou abundantemente nossa família, porque Deus honra a aliança, Deus honra Deus honra absurdamente. E a palavra dele fala que tudo que ligares no céu tá ligado na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E é muito real. Quando a gente casou novamente, né? Firmou essa aliança, com aliança e tudo, de 3 pontas com ele, novamente, ele honrou de uma forma absurda, que inclusive a prosperidade financeira é diferente, gente. As pessoas que vivem, moram junto, né? Ah, não tem problema, casado com fé, sei lá como que fala aí no mundo, não tem ideia da bênção que é você realmente estar firmado numa aliança, num compromisso
de papel assinado. Isso é poderoso, gente. É poderoso. E foi dessa forma que Deus prosperou, que a gente formou a Ana Laura e a Ana Letícia em medicina na particular, gente. Que tem até um testemunho sobre isso. Que o improvável aconteceu em nossas vidas, em todas as áreas e principalmente na área financeira. Que é importante, gente. Não vamos ser hipócrita. E enfim, nada que não acabou, gente. Tem muita coisa ainda. É um processo de cura e libertação. Nesses 11 anos eu posso te falar que Deus está curando e restaurando e libertando a nossa família, nós quatro, todos os dias. Todos os dias. Primeiro que um divórcio, uma separação é devastador. Quem já passou por isso sabe. Tudo que acarreta, toda a maldição que vem, todas as disfunções emocionais que acontecem, é devastador, gente. Então essa restauração é para sempre. É dia após dia. Dia após dia. E foi há pouquíssimo tempo que eu fui entender isso mesmo, né? Foi principalmente quando a gente começou a aprender sobre intercessão, sobre cura, sobre libertação. A gente começou a ter um conhecimento muito mais profundo de Deus, né? Nesses 11 anos de caminhada e nos últimos anos mais ainda, e como é guerrear em oração. E também, gente, conhecer e não negligenciar o reino das trevas, que ele é real e ele nos ataca todo dia. E o principal que ele quer atacar é as famílias. Não se enganem, é as famílias. E Deus tem nos levado a muitos lugares com esse conhecimento, para conhecer intercessão, conhecer cura, conhecer libertação. E um dos lugares foi em 2023, ele nos levou no Silk, da pastora Tânia Teresa, para a gente ter um conhecimento profundo e revelador, inclusive, da importância da renúncia de se arrepender pelos nossos antepassados, pelos pecados, pelas iniquidades que eles causaram e que refletem nas gerações. E isso é real, porque fala nos 10 mandamentos, que as iniquidades dos pais visitarão os filhos até terceira e quarta geração. Isso é muito real. E a gente começou a ter entendimento disso e fazer as renúncias e fazer os pedidos, né, pedindo perdão para Deus e as renúncias dos nossos antepassados. E as nossas também, que mesmo depois de convertido, de batizado, a gente peca, a gente comete, né, todo dia a gente peca, não tem como. E nos levou lá para a gente entender sobre isso. E, inclusive, fez eu e o Alessio entender que, porque o Alessio já tinha sido batizado muito antes de mim, né? Eu fui há 17 anos, 2009, né? Como eu falei, ele tinha sido antes. E a gente tinha um entendimento que, na verdade, a gente tinha desviado e voltou para os caminhos do Senhor. Lá ela nos fez entender, e hoje eu entendo que é isso mesmo, que não existe desviado, não existe, né? O que existe é morto. A gente morreu para o reino espiritual de Deus e tem que renascer novamente, nascer das águas. E foi ali que a gente batizou junto também. Tô contando do nosso processo com Deus, junto com da nossa restauração. E eu creio que vai servir para muita gente, porque se Deus está mandando, vamos obedecer. E foi ali que a gente batizou junto, descemos as águas juntos. E eu falo, quantas vezes for preciso eu desço as águas para matar o velho homem. Porque na verdade a gente tem que matar nosso velho homem todo dia, porque todo dia ele tenta voltar. Isso é com todo mundo, gente. Quem falar que não é assim, me perdoa, tá mentindo. Mas todo dia a gente tem que matar o velho homem. E lá a gente batizou novamente, né? Tivemos essa ideia. Quando eu for a Jerusalém, que eu vou,
Em nome de Jesus, eu creio que um dia eu vou. Já tinha uma viagem comprada e a gente, por causa da guerra, né, foi cancelada. Eu vou batizar lá de novo, onde Jesus batizou. Lá eu vou sepultar meu velho homem de novo, para honra e glória do Senhor Jesus. Todo dia, gente, todo dia eu tenho que quebrar meu orgulho. Como eu sou orgulhosa, misericórdia, Deus. Todo dia, é todo dia. Então a gente batizou de novo, matamos de novo o nosso velho homem, né? Nascemos da água de novo, porque a gente tem que nascer da água e do Espírito. Isso é a palavra de Deus também. E daí chegou em abril do ano passado, gente. Há um ano atrás. Deus afunilou o processo. Chegou em abril, eu comecei a ter consciência que eu tinha uma família maravilhosa e perfeita aos olhos de muito. Mas os meus olhos estavam vendo uma família totalmente destruída emocionalmente. Eu comecei a enxergar isso. Era uma situação assim, que eu tenho que me humilhar e me expor aqui, que a gente não conseguia conviver harmoniosamente. E eu comecei a ver aquilo. Eu caí, gente. Eu caí. Caí de uma forma assim, ó. Porque eu comecei a ver que qualquer coisa que um falava, o outro entendia como um ataque. Aquelas feridas reacendiam e que a gente precisava urgentemente de mais cura e libertação. Eu comecei a ver, falei, meu Deus do céu, tudo lindo, maravilhoso. Só que olha o que realmente é. Essa não é a família que o Senhor projetou. Essa não é a família que o Senhor criou para ser. Não é a família que reflete o Senhor. Falei, meu Deus do céu. E eu caí mesmo, gente. Eu nunca tive vontade de tirar minha vida. A gente estava no nosso apartamento em São Paulo, teve uma briga, o Alessio veio embora. Eu fiquei lá com as meninas. E eu nunca tinha tido vontade, que eu amo viver, quem me conhece sabe, de tirar minha vida. Mas ali foi tão devastador. E eu creio que foi um projeto no controle de Deus. Hoje eu creio nisso. Que eu tive vontade. Uma voz falava em mim. Por isso que é importante a gente conhecer o reino das trevas. Falava, se joga daqui. É no 11º andar, nosso apartamento lá. Se joga daqui, ó. Nada adiantou até hoje. Se joga daqui. Ali eu fiquei 3 dias prostrada nos pés do Senhor, mas eu não conseguia levantar mesmo. Do jeito que eu levantava fazer alguma coisa, eu já tinha que ir pros pés dele. E aonde eu tive que falar, Deus, eu não controlo nada. Mais uma vez, eu não controlo nada. Não quero controlar e nem consigo. Eu não tenho força para controlar. Mas eu te entrego tudo, tudo, tudo. E onde Deus começou um novo trabalho em mim. Eu entreguei tudo para Ele. Tudo, tudo. E Ele começou um novo trabalho em mim. E consequentemente na minha família. Ele me levou a muitos outros lugares. É óbvio, gente. Me levou no psiquiatra também. E fiz uns meses de terapia. Porque eu entendi que até isso é orgulho. A gente não querer ajuda. Ajuda de um médico que Deus instituiu para nos ajudar. Isso é orgulho. Eu comecei a ver o tão quanto eu era orgulhosa. E não pedir ajuda. E vi ontem também, viu, gente? Ontem Deus me revelou isso. E não me expor. E não falar, Deus, eu sofro com isso. Por quê? Porque eu sempre fui a amiga que dava força para todo mundo. Eu sempre fui a mãe que carregava tudo nas costas. As minhas filhas nunca tinham me visto chorar. Quando a Ana Laura me viu nessa situação, ela entrou em desespero. Porque ela falou, meu Deus, e agora, mãe? Olha isso, gente.
E isso é muito sério e Deus tá me levando agora. Como a gente tem que pedir ajuda, pedir socorro, principalmente para Deus e para as nossas amigas. É óbvio que eu tenho aí, né? Nesse dia eu liguei e fiquei um tempão com a irmã Dair, esposa do pastor Machado, né? Que eu tô abaixo da cobertura espiritual deles, conversando com ela, orando também. Mas, mais uma vez, eu tive que entregar tudo para Deus, mais uma vez. E Deus me levou, começou a me levar mais fundo no conhecimento dele, da palavra. Ele me levou num culto naquela mesma semana, né, que foi o pastor Samuel Wagner e eu até anotei o nome dele, a Valesca, que foi sobre paternidade de Deus. Ali, quando ela entrou no púlpito, né? Porque ela é uma cantora famosa, mas tão humilde quanto. Ela falou: Deus me levantou essa noite para te dar um recado, que você é muito atacada, porque você foi a primeira da sua família, você é escolhida. Você é escolhida por Deus para saquear o inferno. Foi mais ou menos isso que ela falou: você é escolhida na sua família. E foi depois de um dia que eu falei: Deus, faz o que quiser. Eu vi a gente indo pro divórcio mesmo, novamente. Falei: Deus, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser da minha vida, o que o Senhor quiser da minha família. O que o Senhor quiser, tá nas suas mãos, eu te entrego tudo, nem força eu tenho mais. E Deus falou poderosamente sobre a paternidade de Deus, pelo louvor, pela palavra. Daí eu cheguei, né? Eu tinha ido com a Ana Letícia, daí nós voltamos. E apareceu um culto para mim lá do Canadá. E quem estava pregando era o Júnior Rochiola, do Café com Deus Pai. Mais uma vez sobre paternidade de Deus. Que testemunho aquele moço tem. Quem somos nós para achar que a gente tem problema, né, gente? Mas voltando na Valesca, né, no culto, ela falou: você é a escolhida da sua família. E eu te falo, sua família não vai acabar. Quem luta por você é Ele. É Deus que luta por ele. E também através do pastor Samuel. Ele falou: quando você for orar, lembra de orar e pedir o que realmente está dentro da palavra. E sempre colocar na sua oração que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu tô aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele tem me incomodado desde há um ano atrás para expor os testemunhos. Ainda eu falava, e muitas vezes, né, o diabo vem falar na minha mente: mas eu vou contar o que de testemunho? Minha família nem tá total restaurada ainda. O que eu vou contar? O processo. Ela não tá, mas ela tá muito além do que já foi um dia. Ela tá muito mais abençoada do que um dia já foi. Ela tá muito mais à frente do que um dia já foi. E isso não vai acabar. Nós estamos no meio de um processo que vai terminar só quando a gente morrer. Que dia após dia é a vontade do Senhor restaurar uma família. E eu comecei a orar dessa forma: Senhor, a minha família está nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser, mas que seja para tua honra e tua glória. Eu reivindico o novo nascimento para as minhas filhas, faça o que o Senhor quiser, mas que seja para sua honra e para sua glória. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não escrevi aqui, mas estou lembrando, a Ana Letícia, inclusive, foi batizada nas águas, dia 29 de junho de 2025. A Ana Laura já aceitou Jesus, está no processo dela, para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus tem cumprido de forma poderosa. Mas eu tenho orado dessa forma, gente. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para minha glória, não para eu aparecer. Eu tô aparecendo nas redes sociais por um mandamento de Deus. Porque eu já tive situações que eu não queria nem aparecer.
Inclusive, eu estava nessa situação, eu não queria nem aparecer. Meu Insta era totalmente fechado, inclusive as minhas viagens eu postava só pro meu close friends. Eu não queria aparecer. Só que Deus tem me chamado para expor, não é para expor o que a gente viaja, o que a gente faz, o que a gente trabalha, ou o que a gente busca. Não, é para expor a glória dele, o que ele está fazendo, o que ele já fez e o que ele ainda vai fazer. Que eu sou extremamente grata por isso. E tudo é para honra e glória dele. E daí voltando, né, que ele me entregou isso, eu fui assistir um outro culto e era online lá no Canadá com o Júnior Rochiola, voltando aqui. E ali eu ouvi falar do Pulse, que é um que eu nunca tinha ouvido falar. Sou meio assim, eu procuro não ficar muito ligada a pessoas famosas, tudo por causa dessa questão da idolatria, porque nada pode ser maior do que Deus em mim. Só que Deus foi me levando em lugares que eu nunca imaginei estar, nem que existisse. E lá ele falou do Pulse, que é um encontro de casal maravilhoso da Igreja Reviver, lá em Santa Catarina. E eu, sem pensar, busquei, procurei no link e fiz a inscrição, minha e do Alessio. O Lucas, noivo da Lele, ainda brincou, tia, mas você nem perguntou pro tio? Falei, olha, eu não perguntei, se ele não quiser ir, amém, tudo bem, a gente não vai, mas a inscrição tá feita. Fiz a inscrição. Então Deus nos levou lá também no encontro de casal, que foi diferente de todo e qualquer encontro de casal que eu já vi na minha vida. Não podemos contar porque a gente tem um combinado lá de não contar o que acontece. Só posso dizer, faça. É o que eu posso dizer. Me inscrevi também no Cure, que é o Ministério de Cura e Libertação da pastora Dani, da Lagoinha Alphaville. Fomos. Me inscrevi tudo sem o Alessio saber, tudo naquela semana. Que depois eu voltei para Ribeirão só no fim de semana, onde a gente conversou. Porque eu entendi que, na verdade, a gente precisava de muito mais cura e libertação, muito mais a fundo, de tudo que já tinha acontecido. Então não é assim, gente, não é assim, houve uma cura e libertação, não. A gente tem que estar em evolução o tempo todo, a gente tem que ser curado e liberto todo dia, a gente tem que ser restaurado todo dia. Um casamento é assim, uma família é assim. A gente tem que estar nos pés do Senhor todos os dias. E principalmente quem já teve sua família toda ruída. Principalmente. Tem gente que não sei, que já tem a família perfeita, já fez tudo perfeito, mas não vejo também. Eu não vejo pessoas, mesmo aquelas que não têm essa comunhão com Deus, mas eu vejo o tempo todo as famílias sendo reajustadas e elas tendo uma fé que Deus está no controle, mesmo aqueles que não são, né, assim, nos pés do Senhor, não são convertidos, mas eu vejo esse trabalhar na vida deles. E foi assim, né? Fomos pro Pulse, pro Cure, fui pra escola de intercessão, eu e o Alessio, da pastora Zenete, em janeiro desse ano de 2026. Nesse ano conheci a Camila também, que hoje eu faço mentoria com ela desde outubro. Como que eu conheci ela? Uma amiga da Ana Laura mandou pra mim, tia, olha como ela é linda, ela parece com você, ela é linda e musculosa igual a você. Eu olhei e falei, realmente ela é, mas parecer comigo, meu Deus, né? Seus olhos, falei pra ela. Mas, né, que a gente tem que melhorar e se achar bonita também. Na verdade, eu achei ela muito mais, né? Brilha muito mais, vamos pôr, mas é Deus que brilha, né? E fui ver quando foi, coincidentemente ou não, olha Deus trazendo pessoas. Foi no dia 23/4/25, naquele processo do mês 4 que Deus estava iniciando um novo processo com a gente. E conheci a Camila, em outubro comecei a fazer mentoria com ela, em fevereiro a gente foi pro CIS, não, foi em janeiro, acho que foi antes da pastora Zenete, ou depois, não lembro. Enfim, no método CIS, em março, eu estava no Mulheres Experience, que eu nem sabia que existia.
E foi lá que Deus me destravou realmente. Falou comigo de uma forma assim que eu tinha que abrir minha boca e falar das maravilhas dele. Só que ele já estava falando comigo há um ano atrás. Olha isso. E engraçado, né? Não tá anotado aqui, mas que quando eu abracei a Camila, né? Ela falou pra mim, chega de descansar. Tá na hora de começar a trabalhar pra Deus. Bem desse jeito, ela falou. Eu até anotei na anotação do dia lá pra deixar gravado, mas tá bem aqui na minha mente. Então foi onde eu comecei, onde eu abri meu Insta e comecei a expor, que vocês acompanharam, a nossa viagem. E comecei a expor e comecei a contar o testemunho, né? E nesse dia que eu escrevi, eu tava apta pra gravar. Foi onde veio uma notícia que Deus teve que trabalhar comigo de novo pra entregar pra ele, pra entregar. E eu travei de tal forma que vai quase 2 meses que tinha escrito. E eu falando, Deus, não é possível. Não é possível, mas é porque eu tenho certeza que vai alcançar tanta família que o diabo tava lutando pra não sair essa gravação. Eu tenho certeza, mas para honra e glória do Senhor Jesus, porque tudo é para honra e glória dele. Eu estou aqui gravando, já tá em 56 minutos e eu vou terminar para honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Já falei sobre isso da minha cabeça. Mas enfim, é um pouquinho para que vocês entendam que é um processo, gente. Não é do dia para noite. Não é no estalar de dedos, a restauração. Não foi dessa forma, de um dia pra noite que eu casei de novo com o mesmo homem. Não foi. É uma jornada, é um processo que eu percorro há 17 anos, desde a nossa separação. Até aqui. Nós estamos em 2026 e eu tenho certeza que não acabou o processo. Não acabou o trabalhar de Deus em cada um de nós aqui na nossa família, em mim, no Alessio, nas meninas. Deus trabalha todo dia. Dia após dia eu tô sendo restaurada no Senhor. Tem dia, gente, que eu não tô bem. Que eu acordo e falo, meu Deus do céu. Porque é nosso hábito, a gente quer olhar para o que tá vendo, né? Só que Deus nos ensina a olhar pela fé nas promessas dele e profetizar o que ele nos prometeu, o que está na Bíblia, as promessas que ele já nos deu. Não falar do que a gente está vendo. Mas tem dia que eu não tô bem, só que eu não tô aqui para falar do que eu tô vendo, do que a gente tá vendo no momento, porque realmente todo dia ele nos restaura. O dia que eu não tô bem, eu já até sei. É o dia que eu tenho que ir pro meu secreto. Porque eu vou me expor aqui mais numa coisa. Eu tenho um problema absurdo. Muitas vezes eu não começo. Eu acho que eu relutei muito para começar a gravar os testemunhos, começar isso, porque infelizmente eu começo as coisas e paro. Então eu prefiro nem começar pra não parar. Porque infelizmente é isso. Hoje eu entendo, e a semana passada também eu fui ter a clareza de que isso é uma autossabotagem que acontece. Eu me autossaboto. Então, por que eu me peguei, assim, esse ano a ler todos os livros que eu já tinha comprado? Que eu tinha um monte de livro aí. O ano passado eu li uns 4 no ano, acredito. Mas eu falei, não, eu tenho que ler. E eu tô no 8º livro, pra honra e glória do Senhor Jesus também. No 8º livro desse ano. Porque eu me propus que eu ia começar e terminar. Eu tinha livro que eu tinha começado e não tinha acabado. Isso é um treino, a gente tem que treinar até se tornar. Então eu tenho me treinado lendo livro, me treinado na minha comunhão com Deus todo dia. Pulo. Quantos dias eu pulo e falo, papai, de novo eu, perdão, papai. Quantos dias eu pulo? E tem que ser uma constância na minha vida. Assim como eu me treino na atividade física, eu me treino em tudo. Eu tenho uma rotina que eu procuro seguir minha rotina mesmo viajando.
porque senão eu não tenho constância. Isso é real, gente, em mim. Eu tô me expondo aqui. É real. Então eu vim gravar aqui para que vocês entendam. É o testemunho de como eu me casei 2 vezes com o mesmo homem, mas não acabou esse testemunho. Tenho certeza, porque eu não sou mais a mesma que há 1 ano atrás. O Alessio não é mais o mesmo que há 1 ano atrás. As meninas também. A gente já evoluiu de 1 ano pra cá. E daqui 1 ano eu não serei mais a mesma de hoje aqui que eu tô gravando. Tenho certeza disso. Se eu não desistir da jornada que Deus colocou na minha vida, se eu não desistir desse processo que Deus faz dia após dia, em nome de Jesus, eu não vou desistir, porque isso, e quando eu me converti em 2009, quando eu me batizei, eu fiz um combinado com Deus, um acordo com Deus. Eu falei, eu tô descendo aqui para nunca mais sair da tua presença. Então, por mais que tem dia que eu não busco, entendeu? Eu tô o tempo todo com Deus. Mas o secreto, só quem tem o secreto com Deus sabe que é um diferencial. O secreto eu pulo sim, gente. Eu tenho que falar, é verdade, infelizmente eu não tô nesse nível ainda. Com a graça de Deus, pra honra e glória dele, daqui 1 ano eu vou chegar e vou falar, olha gente, já tem tanto tempo que eu consigo meu secreto todo dia. Mas eu tenho falhas. Agora, nossa, eu me perdi. Meu Deus do céu, misericórdia, tenha misericórdia. Mas é nesse processo, gente, que eu tava falando. Eu não serei mais a mesma daqui 1 ano, como eu não sou a mesma de 1 ano atrás. Eu pretendo não desistir. Não desistir. Por isso que os livros que eu tinha, livro começado e não terminado, eu não tenho mais. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Eu tô no 8º livro e vou acabar. Ah, eu tava falando quando eu me converti. Em 2009, esse combinado eu tenho com Deus, que eu nunca mais largaria ele. E nunca mais larguei mesmo, tem 17 anos. Por mais que eu não faça aquele devocional, eu não tenha meu secreto naquele dia, no outro dia, mas minha mente está sempre ligada nele, eu não largo Deus, eu não deixo de congregar, de estar na igreja, aonde eu quer que eu esteja. Tanto é que Deus me levou nesse 1 ano também, levou a gente em Boipeba, na Bahia, uma igreja, em Tampa, nos Estados Unidos. E em todas elas que a gente passou, Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Deus tem falado com a gente nesse 1 ano sobre isso, buscai primeiro o meu reino. Por isso que a gente largou muitas vezes tudo para estar em lugares, buscando Ele, buscando a presença, buscando a cura, buscando a libertação. Porque inclusive, na de Tampa, Deus ainda falou algo além de buscar primeiro. Você não poderá viver as promessas de Deus se estiver preso no passado. Deus foi muito claro nisso. Então, onde a gente também começou a se aprofundar e se curar e se libertar do nosso passado, para esse passado não voltar mais a visitar a nossa mente, a visitar a nossa vida, a visitar a nossa família. Porque Deus foi muito claro, você não verá as promessas de Deus na sua vida se você estiver preso no passado. E para honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui, ó, dia após dia nessa caminhada. São milhões de testemunhos, gente. São milhões. Eu vou estar escrevendo cada um. Eu tenho vários espalhados, escritos. Eu vou estar compilando para gravar. Esse foi o testemunho de nosso casamento, né? De que a gente casou 2 vezes. Que eu casei 2 vezes com o mesmo homem. Essa foi a palavra que Deus liberou para mim, para o Alessio, para nossa família, nesse 1 ano. Buscai primeiro o meu reino e tudo vos será acrescentado. E eu quero finalizar esse testemunho, porque Deus continua fazendo o sobrenatural
na nossa vida. Ele continua fazendo e eu sei que ele vai fazer. Tem muito mais para ele fazer ainda. A gente já é uma família curada e liberta pelo sangue de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele tem trabalhado em mim separadamente. Ele tem trabalhado no Alessio separadamente, nas meninas separadamente, e tem trabalhado dia após dia para a honra e glória dele. Mas eu quero finalizar com algo que o meu papai tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, além de buscar primeiro o reino de Deus. E tem sido a minha oração, gente, que é o que está no Salmo 51:10. Isso tem sido a minha oração. Paizinho, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu termino aqui com esse versículo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Beijo.